Olá, bem-vindos! Olha, no mundo da tecnologia de hoje, a gente está criando sistemas que são, assim, incrivelmente inteligentes, superpoderosos, só que tem um efeito colateral aí no meio, né? Um verdadeiro caos de dados. E é um caos tão grande que às vezes a gente mal consegue entender o que a gente mesmo construiu. A ideia aqui hoje é justamente essa: como é que a gente sai desse caos e chega na clareza? E só para a gente ter uma noção do tamanho do problema, dá uma olhada nesse número, 10 terabytes. Sabe o que é isso? É a quantidade de dados de telemetria que alguns ambientes de nuvens geram por dia, todo santo dia. Para se ter uma ideia, isso é mesmo que milhares de filmes em alta definição. É uma quantidade absurda de informação, principalmente logs, que precisa ser entendida e não só jogada num canto para ser guardada. E é aí que mora o perigo, né? O problema central é esse. As ferramentas que a gente sempre usou, aquelas de monitoramento tradicional, elas simplesmente não foram feitas para essa escala. Não dão conta. É como tentar esvaziar o oceano com um baldinho. Elas ficam sobrecarregadas. E aí, para tirar alguma informação útil dali, fica praticamente impossível. Então, vamos mergulhar um pouco mais nisso. Como é que essa crise de dados afeta o dia a dia? Vamos ver de perto porque o jeito que as coisas são feitas hoje simplesmente não funciona mais para quem está lá na linha de frente, nas equipes de operações. Olha, a realidade de quem trabalha com operações hoje em dia é uma batalha, viu? Primeiro, os custos. Eles vão lá para cima só para guardar essa montanha de dados. E o pior, no meio de tanto ruído, de tanta informação inútil, aquilo que realmente importa, o sinal vital, se perde. As equipes ficam pulando de uma ferramenta para outra, cada uma com um pedacinho da história, tentando montar um quebra-cabeça sem todas as peças. E o resultado disso tudo? A inovação fica travada. E aquela pergunta que todo mundo quer responder, tá, mas por que isso aqui quebrou? Acaba ficando no ar. Ok, então já deu para ver que o monitoramento tradicional, do jeito que a gente conhece, não está mais dando conta do recado. E agora? Qual é a saída? Bom, a resposta não é só comprar uma ferramenta nova e mais chique. A resposta é uma mudança de mentalidade, uma filosofia diferente. É o que a gente chama de a era da observabilidade. E olha, observabilidade não é só uma palavra da moda para substituir monitoramento, tá? É uma capacidade, é a capacidade de entender o que está acontecendo lá dentro de um sistema super complexo, só olhando os sinais que ele emite. A grande virada de chave aqui é poder fazer perguntas sobre o sistema, perguntas que a gente nem sabia que precisava fazer e conseguir respostas claras. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. Pensa assim, o monitoramento é reativo. Ele avisa sobre problemas que já conhecemos. Ele responde à pergunta, o que quebrou? Já a observabilidade, ela é proativa. Ela ajuda a explorar o desconhecido. Ela responde à pergunta, por que isso quebrou? Com o monitoramento, seguimos um script. Com a observabilidade, investigamos, exploramos. É uma diferença fundamental. Beleza, o conceito é ótimo, faz todo sentido. Mas como é que a gente tira isso do papel e traz para o mundo real? Bom, o primeiríssimo passo é montar uma estratégia. Uma estratégia inteligente que já olha lá para frente. E uma boa estratégia se apoia em três pilares. Pensa comigo. Primeiro, a grana. Tem que avaliar o tempo todo se o custo de coletar e guardar um dado vale a pena pelo insight que ele dá. Segundo pilar, tecnologia. A ideia aqui é usar padrões abertos, como o OpenTelemetry, para não ficar preso a um fornecedor só. E o terceiro, organização. É criar uma equipe central, um centro de excelência, para garantir que todo mundo está falando a mesma língua e seguindo as mesmas boas práticas. E falando em padrões abertos, o OpenTelemetry, ou OTel, é uma baita jogada estratégica. Por quê? Porque ele cria um jeito único, um padrão, para coletar dados de telemetria, não importa de qual aplicação venha. Isso é ótimo. Além de poder cortar custos de licença, acelera o trabalho dos desenvolvedores. Eles não precisam ficar reinventando a roda toda vez. No final das contas, é mais autonomia e menos custo. Certo? Já temos uma estratégia. Agora vem a parte prática, o dia a dia. Como é que a gente consegue domar esse fluxo maluco de dados e a coleção de ferramentas que a gente tem? Sabe aquela ideia de que quanto mais dados, melhor? Então, isso é um mito. A verdade é que sair coletando tudo sem nenhum critério é furada. É como procurar uma agulha num palheiro que não para de crescer. A grande sacada é ser mais inteligente, mais seletivo, antes mesmo de mandar esses dados para algum lugar para serem analisados.
E como a gente faz isso? Com o chamado pipeline de telemetria. A melhor analogia é pensar numa refinaria de petróleo. O dado bruto, o petróleo, chega de um lado. Aí, no meio do caminho, esse pipeline filtra, transforma, enriquece e joga fora o que não presta. O ruído, os dados repetidos. E o que sai do outro lado? Só o combustível de alta qualidade, ou seja, só os dados que realmente importam são enviados para as ferramentas de análise. O resultado é óbvio, custa menos e a gente ganha muito mais clareza. E não é só sobre os dados, viu? É sobre as ferramentas também. Muita empresa tem uma coleção de ferramentas de monitoramento que só cresce, vira uma bagunça. Então, dar uma organizada na casa, consolidar essas ferramentas é crucial para diminuir a complexidade e fazer o time trabalhar de forma mais eficiente. Ok, já falamos de estratégia, de dados, de ferramentas. Agora vamos olhar um pouquinho para o futuro. Vamos falar da tecnologia que promete ser um verdadeiro multiplicador de força para a observabilidade, a inteligência artificial. E adotar IA nisso não é algo que acontece da noite para o dia, é uma jornada. É como subir uma escada. O primeiro degrau é a detecção de anomalias, ou seja, usar a IA para achar padrões estranhos que a gente não veria. Depois, a gente sobe para a análise de causa raiz, para descobrir a origem do problema. O próximo passo é a análise preditiva, que é prever problemas antes que eles aconteçam. E lá no topo, a remediação automatizada, quando o próprio sistema consegue se consertar. Mas para começar com IA, o segredo é ter o pé no chão. Não adianta querer ir para o último degrau de uma vez. A dica é, comece pequeno. Tenha expectativas realistas, veja o que as ferramentas que já temos podem oferecer e foque em resolver um problema de cada vez. Um que traga um benefício claro. E, vale lembrar, a IA aqui é um copiloto. Ela não vem para substituir as pessoas, mas sim para turbinar a capacidade delas. Bom, a gente passou pelo problema, pela mudança de filosofia, pela estratégia. Então, para a gente amarrar tudo isso, vamos resumir nos pontos mais importantes que vão definir o futuro da observabilidade. Se for para guardar só 3 coisas de tudo que a gente conversou, que sejam estas aqui. Primeira, evolua sua estratégia. Saia do monitoramento passivo e abrace a observabilidade ativa. Do o quê para o porquê. Segunda, controle seus dados. Use pipelines de telemetria para filtrar o ruído e reduzir custos. E terceira, use a IA a seu favor. Comece com usos práticos para deixar sua equipe ainda mais poderosa. E, para a gente fechar, fica uma reflexão. Pensa o seguinte, os sistemas estão, a todo momento, contando uma história sobre como eles funcionam. A grande questão não é se a história está sendo contada, mas sim se a gente tem as ferramentas e a mentalidade certas para conseguir ouvir essa história. Porque a história está lá. O desafio é a gente conseguir escutar.